Por fora, ela era apenas uma montanha de minério, promessa de riqueza e emprego. Mas por dentro, a barragem de Fundão era uma bomba relógio estrutural, aguardando o momento certo para explodir, esmagando a vida de comunidades inteiras sob o peso de um segredo. Mas e se o desastre em 5 de novembro de 2015 não tivesse sido uma fatalidade, mas sim o resultado direto de um cálculo frio? A faísca não foi o tremor de terra, mas sim uma assinatura em um relatório interno, meses antes, declarando a barragem condenada, arquivada no fundo de uma gaveta corporativa. Neste dia, o rompimento da barragem de Fundão, tragédia de Mariana, mudou a percepção de que a natureza sempre se recupera, provando que algumas feridas ambientais e sociais são quase permanentes. Uma decisão corporativa que transformou mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos em um tsunami de lama tóxica, cobrindo quase 700 quilômetros de rio. Este é o momento em que a linha entre responsabilidade e lucro se desfez para sempre. Em 5 de novembro, o rompimento da barragem de Fundão, tragédia de Mariana, marcou o Hoje Tem História. Mas a história de Fundão, que se desenrolou naquele 5 de novembro, não começou naquela manhã de quinta-feira. Ela começou anos antes, na sala de reuniões onde o silêncio corporativo valia milhões. O que se seguiu não foi apenas um vazamento. Foi um tsunami de lama tóxica, uma avalanche de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos, o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas, descendo a 70 km por hora. Em segundos, a comunidade de Bento Rodrigues deixou de existir. Varrida do mapa como se fosse um rascunho, 19 vidas foram soterradas. O Rio Doce, uma veia vital do Sudeste, agonizou, com 668 quilômetros de ecossistemas aniquilados, alcançando o Oceano Atlântico em uma mancha marrom indeleve. Este não foi um acidente, foi o maior desastre ambiental e social do Brasil. Mas a verdade mais chocante estava enterrada sob aquela lama. A Samarco, controlada pelas gigantes Vale e BHP, tinha o aviso. Laudos de segurança alarmantes foram ignorados, priorizando a produção e o lucro. O dia 5 de novembro não foi um acaso trágico. Foi o resultado de uma equação perversa, onde o valor de mercado de uma corporação valia mais do que vidas humanas e o meio ambiente. Agora, vamos desenterrar passo a passo a verdade que eles tentaram afogar. O aviso ignorado. Simplesmente investigar a causa não é suficiente. Precisamos desmantelar a estrutura que permitiu que o lucro sufocasse a segurança, transformando o aviso ignorado em um modelo de negócio. A barragem de Fundão não era uma estrutura isolada, era o coração pulsante de uma operação colossal. A Samarco, uma joint venture entre duas gigantes globais, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton, operava em um mercado de commodities impiedoso, onde cada tonelada de minério de ferro precisava ser extraída pelo custo mínimo possível. Essa pressão financeira preparou o palco para o risco sistêmico. A barragem continha 58 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, uma quantidade inacreditável de lama tóxica, uma receita volátil esperando por um pretexto para irromper. O problema não era invisível, era estrutural, inerente ao método construtivo utilizado. Fundão empregava o método a montante, upstream, reconhecido mundialmente como mais barato, mais rápido e, crucialmente, inerentemente mais arriscado. Desde a tragédia de Stava, na Itália, em 1985, o mundo sabia dos riscos associados a esta técnica, mas ela permaneceu a norma no Brasil, favorecida por mandatos de redução de custos. Relatórios técnicos internos obtidos anos antes de 2015 já apontavam para problemas críticos de drenagem e potencial risco de liquefação. Em 2013, o relatório de estabilidade exigido por lei já era uma dança delicada entre a exigência regulatória e a realidade da engenharia, frequentemente sendo priorizado apenas após o cumprimento das metas de produção. Mas o aviso ignorado não foi apenas uma falha de supervisão corporativa, foi um sintoma de um enorme vácuo regulatório. O DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, era cronicamente subfinanciado e severamente subdimensionado. Em 2015,
apenas 35 fiscais federais estavam encarregados de monitorar aproximadamente 600 barragens de mineração em todo o estado de Minas Gerais. 35. A matemática do desastre era aterrorizante. Essa falta de fiscalização criou uma cultura de impunidade. Quando relatórios de segurança exigiam manutenção urgente ou pausas operacionais, estes eram frequentemente descartados como burocracia e não como alertas de vida. A linha do tempo revela um padrão arrepiante: a contínua priorização do alteamento da barragem para armazenar mais rejeitos lucrativos, enquanto se contornavam as recomendações cruciais de segurança e monitoramento. Esta é a verdade chocante de Mariana. A catástrofe não foi um acidente no sentido tradicional. Foi o resultado previsível e mensurável de uma escolha corporativa consciente de arriscar a vida das comunidades e o futuro de um sistema fluvial inteiro na busca por milhões de toneladas de minério de ferro anualmente. Essa decisão, essa negligência calculada, selou o destino de Bento Rodrigues. Mas quem exatamente pagou o preço final por esse cálculo letal? Não foram apenas os 19 mortos que, em última análise, pagaram o preço. O custo verdadeiro foi a morte de um rio inteiro, uma fonte de vida sufocada pelas consequências catastróficas daquela negligência calculada. A onda de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração não parou em Bento Rodrigues. Ela viajou 680 quilômetros pelo Rio Doce, transformando a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil em um deserto biológico. A natureza pagou primeiro. 11 toneladas de peixes mortos foi o balanço inicial, mas a contaminação se espalhou muito além, alcançando o Oceano Atlântico 16 dias depois, envenenando ecossistemas costeiros e ameaçando até os delicados recifes de coral de abrolhos a centenas de quilômetros de distância. Essa escala de destruição exigia responsabilidade, mas o inquérito oficial solidificou o cerne arrepiante da nossa história. O aviso foi, de fato, ignorado. O relatório final confirmou que a Samarco, controlada pela Vale e BHP, tinha pleno conhecimento dos riscos estruturais, priorizando continuamente a produção em detrimento das paralisações de segurança necessárias. O aviso ignorado não era uma falha técnica, era uma decisão corporativa estratégica, tornando o desastre um crime verificável de omissão gerencial. Mas o que mudou? Essa é a lição amarga e definitiva de Mariana. Os anos que se seguiram ao desastre, 2016, 2017 e 2018, foram marcados por batalhas legais intermináveis, compensações inadequadas e a lentidão dolorosa da justiça. A promessa de reconstruir comunidades como Bento Rodrigues permaneceu em grande parte não cumprida, deixando milhares em abrigos provisórios, suas vidas suspensas no limbo burocrático. Se Mariana deveria ter sido o alerta máximo, a prova de seu fracasso chegou tragicamente em 2019, quando a barragem de Brumadinho, também gerida pela Vale, rompeu em um cenário quase idêntico, matando 270 pessoas. O verdadeiro legado de Mariana não é uma reforma regulatória que garantiu a segurança. É a demonstração dolorosa da impunidade corporativa. As empresas enfrentaram ações civis exigindo bilhões, mas a responsabilização criminal de alto nível permaneceu ilusória. Nenhum executivo de alto escalão enfrentou prisão significativa pelas mortes e pela catástrofe ambiental. O sistema provou ser robusto na proteção das estruturas corporativas, mas frágil na proteção da vida humana. A lama agora está secando, endurecida pelo sol, cobrindo o que antes era terra fértil e leitos fluviais vibrantes. Mas a ferida da desconfiança permanece aberta. A verdade chocante de Mariana é que a lição mais crucial, que a vida humana e ambiental vale mais do que o lucro trimestral, parece ter sido ignorada. E se os avisos mais altos e claros podem ser sistematicamente silenciados por milhões de dólares, e a catástrofe resultante tratada com uma justiça lenta e insuficiente, a segurança de quem está sendo realmente protegida hoje? E quantas barragens mais precisarão romper antes que finalmente prestemos atenção ao aviso? A onda de lama não apenas destruiu Bento Rodrigues. Ela carregou consigo a verdade inconveniente dos relatórios técnicos mantidos em sigilo, o aviso ignorado, que o nosso título promete.
O desastre de 5 de novembro de 2015 não foi um acidente, mas sim o resultado direto de decisões priorizando a produção e o lucro sobre a vida humana e ambiental. Com 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos escorrendo por 600 quilômetros até o Atlântico, Mariana tornou-se a cicatriz permanente do Brasil, superando em escala qualquer tragédia anterior. O chocante não é apenas o que foi perdido. 19 vidas, comunidades inteiras e ecossistemas devastados. Mas a lição amarga sobre a impunidade. Mesmo após as promessas de reparação e a criação da Fundação Renova, a justiça tem sido lenta e o futuro dos sobreviventes incerto, expondo a fragilidade de um sistema que permite que corporações sejam poderosas demais para serem responsabilizadas efetivamente. A lama de Mariana, que ainda mancha o Rio Doce, serve como um lembrete indelével que a ganância corporativa, quando não controlada, tem o poder de apagar cidades inteiras do mapa e que o custo de ignorar um aviso é a perda de tudo. Este foi apenas um dos dias que moldaram nosso mundo. Amanhã, publicaremos outro evento histórico marcante. Para não perder, inscreva-se agora em O Dia que Mudou Tudo e ative as notificações. Qual outro dia você gostaria de ver por aqui? Comente abaixo.